Então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso cronograma, certo? Lembrar que todos já estão com presença. E aí, no final da aula, eu refaço a chamada para a gente ver se ficou faltando alguém. Tá? Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Na semana que vem a gente vai ver a inflamação crônica, tá? Por hoje, então, a gente começa vendo sobre inflamação aguda. Pessoal, na semana que vem, na parte da tarde, quando seria a nossa aula prática, eu vou marcar com vocês uma aula de reposição. Então, eu vou mostrar para vocês. Esse final de semana eu consegui agendar, né, que a gente produza vídeo de necrópsia em ave, para vocês verem também, além de cão e gato, animais silvestres. E então a gente pode usar o horário que seria nosso horário de prática, tá? Vai ser em forma de vídeo e aí a gente vai combinando no decorrer da semana. Mas provavelmente na semana que vem, na parte da tarde, onde seria o nosso horário prático, tá? Quanto às aulas práticas, eu ainda vou agendar. A gente vai ter o retorno das aulas práticas, eu vou agendar e aí eu passo para vocês também, porque a gente precisa confirmar com o laboratório e conseguir as peças para poder fazer aula prática, tá? Então, vamos lá. Inflamação aguda. Bom, a gente já viu um pouquinho sobre inflamação na disciplina de imunologia, mas a inflamação é uma resposta de tecido vascularizado, né, a qualquer infecção ou lesão tecidual. Então, a inflamação ela vai ser um mecanismo de reparo, vamos dizer assim, né? Ela vai atuar no combate a infecções e lesão tecidual, lesões teciduais. E aí ela acaba propiciando, né, que ocorra a reparação do tecido. Então, o que ocorre na inflamação é um recrutamento de célula de defesa, né, de leucócitos, e proteínas plasmáticas para o local de infecção e de lesão tecidual, e esses leucócitos vão combater esses micro-organismos e também os debris celulares, ou seja, os restos celulares de uma lesão tecidual. Tá? Então, a finalidade do recrutamento dessas células de defesa é justamente combater os agentes infecciosos, agentes agressores e limpar a região desses debris celulares, desses restos celulares, né, quando ocorre lesão tecidual, justamente para propiciar o início da cicatrização, o início da reparação tecidual. Então, aqui um exemplo, uma imagem para exemplificar, né? A gente tem uma sequência de eventos que vai levar ao recrutamento dessas células e, consequentemente, a ação, né? Tanto fagocitária aqui, para o combate desses agentes e desses debris celulares. Então, a gente vai ter tanto aqui micro-organismos quanto tecidos necróticos, tanto os micro-organismos quanto tecidos necróticos vão liberar aqui citocinas sinalizadores que vão ativar células sentinelas, né? Macrófagos, célula dendrítica, mastócito. Essas células de defesa vão liberar mediadores, esses mediadores que a gente chama de mediadores inflamatórios, e esses mediadores vão levar ao recrutamento dos leucócitos, né, neutrófilos e monócitos para o local de infecção ou de lesão tecidual. Certo? Então a gente vai ter vasodilatação, consequentemente aumenta a permeabilidade vascular, e aí esses leucócitos saem e vão atuar no local de infecção ou no local de lesão tecidual, onde está ocorrendo a inflamação. Certo? Então, a gente tem um recrutamento justamente por essa sequência de eventos. A gente viu isso aqui com mais calma, até coloquei de novo para vocês aqui na aula, mas em imuno a gente viu isso aqui mais detalhado. Além disso, a gente tem aqui o estímulo, né, do reparo tecidual, que ocorre aqui pelos macrófagos. Né? Então,
o início do reparo tecidual, da cicatrização. Bom, os mediadores inflamatórios, então, são citocinas, aí a gente pode citar a histamina como exemplo, né? São citocinas produzidas por células locais ou proteínas plasmáticas que levam ao recrutamento e ação dos leucócitos no combate às infecções e lesões teciduais. Então, esses mediadores inflamatórios são citocinas que vão justamente trabalhar nesse recrutamento, vão estimular, vão fazer com que ocorra esse recrutamento, né, de leucócitos, além de estimular a ação dos leucócitos na região de inflamação, certo? Então, esses mediadores inflamatórios recrutam e ativam, fazem, né, estimulam a funcionalidade desses leucócitos no local de infecção. E são produzidos tanto pelas células locais quanto por proteínas plasmáticas. Tá? Bom, os mediadores inflamatórios, então, têm como função iniciar e amplificar a resposta inflamatória. Ou seja, recruta esses leucócitos e ativa, né, estimula esses leucócitos a combaterem a infecção, tá? Ou lesão tecidual. Ou, né, que pode ocorrer junto. Bom, aqui eu coloquei para vocês alguns componentes da resposta inflamatória. Então, a gente tem os vasos sanguíneos e leucócitos, são os maiores participantes, certo? Então, a gente vai ter os leucócitos sendo recrutados e ativados, certo? E os leucócitos, eles têm capacidade fagocítica, né? Então, eles vão fagocitar esses agentes ou esses debris celulares, os agentes agressores ou os debris celulares, vão levar à destruição, né? À digestão e destruição desses dos agentes ou dos debris, né? E a vasodilatação, que ocorre, né, a diminuição do fluxo sanguíneo e o aumento da permeabilidade. Então, a vasodilatação vai ser um mecanismo para aumentar a estase sanguínea ali naquela região e, consequentemente, facilitar a saída, né, ou a chegada no local de inflamação dos leucócitos. Então, a vasodilatação, ela ocorre justamente para aumentar a estase sanguínea e facilitar o processo de chegada dos leucócitos no local de infecção, ou seja, a saída do meio intravascular para o meio extravascular. Os leucócitos chegam pela circulação. Então, a vasodilatação, ela vai causar uma estase sanguínea que vai facilitar a saída desses leucócitos para o local de inflamação, tá? No meio extracelular. Bom, a resposta inflamatória, ela tende a ser local, mas ela pode ter sinal sistêmico, então ela tende a ser local, mas ela pode ter sinais clínicos sistêmicos, o exemplo é a febre, ou ela pode ser sistêmica, a inflamação, no caso de uma sepse, né? Uma infecção generalizada. Então, a resposta inflamatória ela tende a ser local, mas ela pode ter sinais sistêmicos e também pode ocorrer de modo sistêmico. Tá? Bom, uma classificação literária que a gente faz, né, para diferenciar resposta inflamatória aguda de resposta inflamatória crônica são os mediadores inflamatórios envolvidos. Os mediadores inflamatórios, não, desculpa, os leucócitos envolvidos. Tá? A resposta inflamatória aguda, a gente diz que são aquelas que têm predominância de leucócito polimorfo nuclear, ou seja, neutrófilo e basófilo. Tá? Lembra, neutrófilo é o de maior concentração na circulação, mas tem uma vida curta no tecido. Então, são aqueles que chegam muito rápido em grande número. Então, uma inflamação aguda, você vai ter predominância de leucócito polimorfo nuclear. Tá? Já na resposta inflamatória crônica, você tem a predominância, né, dos monomorfonucleares, ou seja, macrófago, linfócito, plasmócito, basófilo. Tá? Então, uma diferenciação, né, entre aguda e crônica é justamente quanto aos leucócitos envolvidos na resposta inflamatória, certo? Então, polimorfonucleares para a resposta inflamatória aguda e monomorfonucleares para a resposta inflamatória crônica. Tá?
Porém, existem exceções, né? Osteomielite supurativa é uma inflamação crônica, porém tem predominância de polimorfonuclear, de neutrófilo. Tá? Infecções virais são agudas, mas a gente tem predominância de monomorfonucleares. Existem exceções, porém, é uma classificação que a gente pode fazer, que a gente pode usar. Certo? Bom, na resposta inflamatória aguda, então, ela é a resposta inicial, uma resposta imediata ao agente agressor, certo? Ela tem curta duração. Ela tem curta duração, então ela dura de minutos, horas ou até alguns dias. E as características da resposta inflamatória aguda vão ser justamente a dilatação dos pequenos vasos, consequentemente você tem um aumento do fluxo sanguíneo na região, você vai ter uma estase sanguínea. Consequentemente, a gente vai ter o aumento da permeabilidade da microvasculatura, então não é só a vasodilatação, mas também o aumento da permeabilidade da parede desse vaso. Para quê? Para que esses leucócitos saiam com facilidade. Então, você prepara ali a circulação para que ocorra essa chegada dos leucócitos, né, ocorra de modo facilitado. Então, a vasodilatação para aumentar o fluxo sanguíneo na região e o aumento da permeabilidade da parede vascular para facilitar a chegada desses leucócitos ali no local. Porém, com o aumento da permeabilidade da parede vascular, a gente vai ter também a saída de proteínas plasmáticas e líquido plasmático, que a gente chama de edema, certo? Então, pelo aumento da permeabilidade vascular, a gente tem a saída, o extravasamento, né, a exsudação de líquido plasmático e proteínas plasmáticas. Então, toda a região de inflamação, vocês vão perceber que ela fica edemaciada, né, ela fica inchada. Por quê? Justamente pelo aumento da permeabilidade vascular. Tá? Então, a gente tem ali o aumento da permeabilidade vascular para facilitar a saída de leucócitos do meio intravascular, porém também sai líquido plasmático e proteína plasmática, certo? E aí, então, a única característica que a gente falou foi a emigração de leucócitos, ou seja, a chegada de leucócitos, né? E aí, como a gente está falando de resposta inflamatória aguda, principalmente neutrófilos, no local de inflamação, tá? Então, a gente vai ter o aumento da permeabilidade e, consequentemente, a emigração dos leucócitos. Então, essas são as características da inflamação. Tá? Vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular e emigração de leucócitos. Aqui ficou claro, pessoal? Isso aqui é ótimo para cair em prova. Ficou fácil esse entendimento do que acontece na resposta inflamatória aguda? Vasodilatação, certo? Para aumentar o fluxo sanguíneo na região, aumento da permeabilidade da vasculatura, tá? Então aumento da permeabilidade da parede vascular, para quê? Para facilitar a saída, né, dos leucócitos e também exsudação de líquido e proteína plasmática, por esse aumento de permeabilidade. E também a emigração de leucócitos. Então, essas são as características da inflamação aguda. Bom, falando um pouquinho do edema, né, a gente tem uma diferença básica entre os edemas quanto aos constituintes do líquido. O edema da inflamação, ele é chamado de exudato. Por quê? Porque é um edema que ocorre pelo aumento da permeabilidade vascular. Tá? Então, atenção a isso, tá, pessoal? O exudato, ele é um edema que ocorre, né, pelo aumento da permeabilidade vascular. Então, ele é muito rico em proteína e resíduo celular, certo? Então, é o edema característico da inflamação. Ele é diferente do transudato. O transudato é um edema que acontece por desbalanço hidrostático ou osmótico, certo? Então, ele é pobre em proteínas, pobre
né, em resíduo celular. Ele não tem resíduo celular, ele é muito pobre em proteínas. Por quê? Porque ele ocorre por desbalanço hidrostático, não por permeabilidade da parede vascular. Atenção a isso também. Tá? Então, o tipo de edema que a gente vai ver na inflamação é o exudato, certo? Aquele material rico em proteínas, né? Rico em resíduos celulares. Isso é importante na hora que você estiver avaliando um líquido, né? Um edema, principalmente em cavidade, no qual você possa coletar esse líquido e analisar. E aí você vê um líquido, né, pobre em proteínas, né, sem material celular, você já sabe que é por desequilíbrio osmótico, né, ou hidrostático. Então você já vai buscar causas que levem a esse desequilíbrio. Já se for um líquido, né, rico em proteínas, resíduos celulares, você já pode associar a inflamação. Então, você vai buscar causas inflamatórias que estejam levando àquele edema. Isso ajuda no seu diagnóstico. Tá? Então, a diferença entre exudato e transudato é o modo com o qual eles ocorrem que influencia diretamente no seu conteúdo. Então, como o exudato ele ocorre pelo aumento da permeabilidade vascular, que é o que a gente tem na inflamação, ele vai ser um fluido, né, com alta concentração proteica e resíduos celulares, o exudato. Bom, quanto às alterações vasculares, né, então o que a gente vai ter? Primeiro de tudo, vai ocorrer, né, no local de inflamação a liberação de mediadores inflamatórios e esses mediadores inflamatórios vão também agir na parede vascular, para levar a vasodilatação e aumentar a permeabilidade vascular. Então, a gente vai ter vasodilatação, principalmente por ação da histamina, tá? Associado à estase sanguínea e caracterizado pelo rubor, eritrema e calor. Conforme vai ocorrendo a vasodilatação, principalmente de artérias, a gente vai tendo o aumento da coloração avermelhada na região. Certo? Além disso, aumenta a temperatura, o calor naquela região. Então, por conta da vasodilatação, a gente vai ter rubor ou eritrema, certo? Pela vasodilatação de artérias e arteríolas, e o aumento do calor, que a gente chama de calor. Está pensando no termo. Então, a gente vai ter o rubor, que é o eritrema, a vermelhidão, e o calor, o aumento da temperatura. Por isso que a região inflamada, né, ela fica avermelhada, fica mais quente. Tá? Bom, a gente então vai ter a ação das citocinas, da histamina e outras citocinas, que vão estimular a permeabilidade vascular, ou seja, vão aumentar os espaços entre as células que constituem a parede vascular. Para quê? Para justamente os leucócitos fazerem a diapedese, né? Saírem com mais facilidade, certo? Bom, então o aumento da permeabilidade vascular permite a passagem de proteínas plasmáticas e leucócitos que irão agir na defesa contra micro-organismos e ou nos processos de lesão tecidual. Tá? E a saída de fluido acaba gerando edema no local. A gente vai ter o acúmulo de exudato, tá? De edema exudativo na região. Então, causa ali um aumento de volume. Tá? Aumento de volume, a gente viu na aula passada, como é que a gente pode chamar também? Alguém lembra? Aumento de volume em qualquer região do corpo? Todo mundo dormindo ainda, oh, meu Deus. Já responderam no chat. É tumor? Tumor, é isso aí, pessoal. No chat não apareceu para mim, não. Isso aí, tumor. Então, a gente vai ver os sinais cardinais da inflamação, né? O tumor é um deles. Então, a região inflamada, ela fica entumecida, né? Ela fica aumentada, justamente pelo edema. Aqui a gente tem uma imagem mostrando, né, congestão em polpa dentária, ou seja, vasodilatação tanto de artérias quanto de veias, né,
em uma região inflamada. Então, a gente vai ter o aumento desse calibre, né? Claro que o processo de diapedese ele ocorre nas veias com muita facilidade, por conta até da parede vascular, né? Do fluxo da parede vascular. Então, a gente vai ter uma importância muito grande no aumento da permeabilidade das veias, mas aqui mostrando, né, a vasodilatação tanto de artérias quanto de veias, uma região inflamada. Aqui mais uma imagem mostrando também, né, a dilatação e a consequente saída. Né? Aqui a gente tem a região de leito vascular, ou seja, do encontro de arteríolas com vênulas. Né? E aí a expansão desse leito vascular, ele aumenta o fluxo sanguíneo na região e também facilita a saída de leucócitos. Então a gente tem aqui, na primeira imagem, uma situação normal. Né? Então a gente tem aqui alguns linfócitos, macrófagos residentes ali do meio extravascular, e com a dilatação a gente tem a emigração dos leucócitos além, né, do depósito de fibrina e outras proteínas plasmáticas que vão sair por esse aumento da permeabilidade vascular. Certo? Aqui são os sinais cardinais da inflamação. Então, clinicamente, o que a gente pode ver ali? Né? O que a gente vai ver nos tecidos inflamados? São 5 sinais básicos, tá? Dor, calor, rubor, tumor, perda de função. Bastante R para vocês gravarem. Dor, calor, rubor, tumor, perda de função. Eu gravei porque meu professor tinha um sotaque paulista. Né? Então ele fala paulista. É porque tem diferença entre sotaque paulista e paulistano, né? Ele tinha o sotaque paulista, então ele falava dor, calor, rubor, tumor, perda de função. Então, assim, eu gravei com bastante R para vocês gravarem também. Tá? O calor vem justamente da hiperemia, ou seja, da dilatação arterial. A gente vai ter um aumento do volume de sangue, consequentemente vai ficar avermelhado ali na região. Tá? E o calor também. Desculpa, eu falei do rubor, né? O rubor, que vai ocorrer pela hiperemia, pela avermelhidão ali do local, e o calor também, pelo aumento do fluxo sanguíneo arteriolar. Tá? Então, ele vem justamente dessa vasodilatação, principalmente em artérias. Tá? Calor e o rubor, como a gente já havia falado. O tumor é o edema, é o aumento de volume. Então, a gente vai ter justamente esse exudato, né? Esse edema, essa saída de líquido do meio intravascular para o meio extravascular pelo aumento da permeabilidade vascular, consequentemente a gente vai ter o tumor. A dor, ela ocorre tanto pela compressão de fibras nervosas, então você tem um edema ali no local, consequentemente você vai ter a compressão de fibras nervosas nesse local também, isso acaba causando dor. E também por agressão direta às fibras nervosas, então por ação de citocinas, né, de quimiocinas, durante o processo de inflamação, a gente tem a agressão às fibras nervosas levando à dor no local. Tá? Lembra, neutrófilo, quando ele atinge ali um ponto de ação, ele acaba liberando o conteúdo das vesículas no meio extracelular e aí acaba levando a lesão tecidual ali na região. Então, a agressão às fibras nervosas causa dor também. A dor é um mecanismo de defesa. Né? Então, se você tem uma região que está inflamada, consequentemente, essa região ela vai acabar doendo e aí você deixa de usar essa região. Então, a perda de função ela é uma consequência que visa também a proteção. Ela pode ocorrer tanto pela dor, né? Se você tem uma inflamação, por exemplo, numa articulação, você vai usar menos essa articulação, você vai relutar a usar por conta da dor. E também a perda de função ocorre pelo edema. Se inchar essa articulação, consequentemente você não consegue mexer ela normalmente. Então a perda de função ela ocorre tanto pelo edema quanto pela dor. Ok? Então a gente tem os sinais cardinais de inflamação: calor, tumor, rubor, dor e perda de função. Tá? Percebam que não é de hoje. Né? Celsius, lá em 3.000 anos antes de Cristo, já descreveu
e Virchow, né, no século XIX, só aprimorou. Então, a gente tem aqui os 5 sinais cardinais da inflamação. Bom, falando um pouquinho do processo de recrutamento dos leucócitos, a gente já viu na aula de imuno, espero que vocês lembrem. Acredito que ninguém vai lembrar, mas espero muito que vocês lembrem. Professor, Oi? a Raíssa fez uma pergunta no chat. Gente, o chat não tá... agora que apareceu. Raíssa, vai para o meio externo, tá? Vai sair ali o exudato sai do meio intravascular, né, no caso líquido, e vai para o meio extravascular, tá? Se você está na pele, se você está em mucosa, isso depende de onde está ocorrendo essa inflamação. Seria essa a sua pergunta? Liberado externamente, sai do vaso sanguíneo para o meio externo, ou diretamente da pele. Inclusive cavidades, né? Você pode ter o acúmulo de líquido em cavidades já existentes, cavidade torácica, cavidade pleural ou peritoneal, tá? Então esse exudato ele sai, ele vai se acumular ali no tecido adjacente à vasculatura onde está ocorrendo o processo de inflamação. Bom, então, quanto ao recrutamento de leucócitos, a estase sanguínea, né, ou seja, a redução do fluxo sanguíneo ali na região, vai fazer que esses leucócitos eles, se posicionem perifericamente dentro do vaso, então eles vão começar a ir para a borda dos vasos, tá? Os leucócitos eles começam a se posicionar na borda dos vasos, esse processo a gente chama de marginação, e aí, devido à inflamação, a gente vai ter a produção de citocinas, né? A gente pode citar aí a interleucina 1 e o fator de necrose tumoral, que vão agir nas células endoteliais da parede vascular, vão levar ao aumento da expressão de moléculas de adesão, para esses leucócitos começarem a interagir, a aderir à parede vascular. Tá? Essas moléculas são chamadas de selectinas. Então, a gente vai ter a ação de citocinas, né, interleucina 1, fator de necrose tumoral, no aumento da expressão de selectinas. E essas selectinas são moléculas de adesão, são moléculas que começam a segurar os leucócitos na parede vascular para ele poder fazer a passagem, para ele poder fazer a diapedese, né? Sair do meio intravascular, de dentro do vaso, para o meio extravascular. Tá? Bom, as selectinas, então, vão se ligar a carboidratos na parede dos leucócitos, certo? E aí, então, esses leucócitos vão começar a se ligar, vão começar a interagir com a parede vascular. Porém, essas ligações de selectina são ligações fracas. Tá? Então, elas são feitas, né, a ligação entre a selectina e o carboidrato do leucócito são ligações fracas. E aí, o que acontece? Conforme o fluxo sanguíneo vai empurrando esse leucócito, essas ligações vão se desfazendo e se refazendo em sequência. Por isso que o leucócito começa a rolar na parede vascular. Tá? Então, a gente vai ter a fase de rolamento também. E durante essa fase de rolamento vai ocorrendo, né, o estímulo para que as integrinas, que são também moléculas de adesão, elas saiam do estado de ligação fraca para ligação forte. Então, durante essa fase de rolamento, as integrinas vão se ligando, vão se transformando, em moléculas de adesão de ligação forte, de alta afinidade. E aí, então, essas integrinas vão levar à fixação do neutrófilo na parede vascular. Então, esse neutrófilo vai parar de rolar e vai fixar na parede vascular. E aí, ele vai, então, reorganizar o seu citoesqueleto e vai fazer a passagem por entre as células da parede vascular. Passagem essa que a gente chama de diapedese. Então, aqui a gente tem uma foto para exemplificar a marginação dos leucócitos. Então, a gente tem aqui um processo de vasodilatação e, consequentemente, os leucócitos marginalizados. Aqui, então, neutrófilos, né, marginalizados no interior de uma vênula. Aqui no meio a gente tem as hemácias e os neutrófilos
na margem. Tá? Aqui a gente tem um vídeo que eu já passei para vocês lá na aula de imuno, mas ele ilustra muito bem esse processo de migração. Deixa eu ativar o áudio aqui. Leukocytes are white blood cells that help fight infection. At sites of injury, infection, or inflammation, cytokines are released and stimulate endothelial cells that line adjacent blood vessels. The endothelial cells then express surface proteins called selectins. Selectins bind to carbohydrates displayed on the membrane of the leukocytes, causing them to stick to the walls of the blood vessels. This binding interaction is of sufficiently low affinity that the leukocytes can literally roll along the vessel walls in search for points to exit the vessel. There, they adhere tightly and squeeze between endothelial cells without disrupting the vessel walls, then crawl out of the blood vessel into the adjacent connective tissue. Here, leukocyte rolling is observed directly in an anesthetized mouse. The up and down movement of the frame is due to the mouse's breathing. Two blood vessels are shown. The upper one is an artery with blood flowing from right to left. The lower one is a vein with blood flowing from left to right. Leukocytes only adhere to the surface of veins. They do not crawl out of arteries. Some leukocytes are firmly attached and are in the process of crawling through the vessel walls, whereas others have already left the vessel and are seen in the surrounding connective tissue. When the blood flow is stopped temporarily by gently clamping the vessels, we can appreciate how densely both vessels are filled with red blood cells. Red blood cells do not interact with the vessel walls and move so fast under normal flow that we cannot see them. When the blood flow is restored, some of the leukocytes continue rolling, whereas all non-interacting cells are immediately washed away by the shear. Esse vídeo é bacana porque ele ilustra bem, né, essa fase de adesão, rolamento, né, e de apedese. Então, aqui uma imagem também para exemplificar. A gente tem aqui o leucócito, aqui, né, as moléculas destacadas, e aí a gente vai ter, então, a produção de quimiocinas lá no local de infecção, principalmente fatores de necrose tumoral e interleucina 1, que vão levar ao aumento da expressão de selectina, tá? Essas moléculas de adesão. E essa selectina se liga ao carboidrato aqui na parede do leucócito. Percebam que as integrinas nessa fase as integrinas aqui azulzinhas, né, estão no estado de baixa afinidade, certo? Então essas selectinas, pela ação do fator de necrose tumoral, pela interleucina 1, a gente vai ter o aumento da expressão de selectinas e esses leucócitos começam a se ligar aqui na parede. Porém, são ligações fracas, então elas vão sendo desfeitas e refeitas, né, ali na superfície do leucócito. E aí, então, o leucócito ele vai começar a rolar na parede vascular. Tá? Durante essa fase, a gente vai ter a transformação, olha aqui, ó, da integrina, né, ela começa a entrar no estado de alta afinidade. Ela estava no estágio de baixa afinidade, agora ela entra no estado de alta afinidade. E aí ela vai levar, então, a fixação desse neutrófilo na parede vascular. E aí esse neutrófilo, então, esse leucócito, desculpa, começa a reorganizar o seu citoesqueleto e faz, então, a diapedese, a passagem por entre as células da parede vascular. A gente vai ter aqui, então, um acúmulo de leucócitos aqui no local de infecção, juntamente com fibrina e proteínas plasmáticas, tá? No meio extracelular.
Bom, mediadores inflamatórios, então, são substâncias endógenas ou exógenas que, quando ativadas, participam dando início, mantendo e amplificando diversos processos envolvidos na resposta inflamatória. Então, os mediadores inflamatórios, como a gente já falou, são substâncias, são quimiocinas e citocinas que vão agir justamente nesse recrutamento de leucócitos e também na ampliação da ação desses leucócitos. Então, a gente tem aqui diversos mediadores inflamatórios. Coloquei essa tabelinha aqui para vocês, para vocês poderem ter aqui, né, como informação, os mediadores inflamatórios. Tá? Então, a gente tem aqui histamina e serotonina produzida por mastócitos e plaquetas, vão levar ao aumento da dilatação arteriolar e ao aumento da permeabilidade vascular. A gente tem a bradicinina, que tem origem no substrato plasmático, aumenta a permeabilidade vascular, causa dor. C3A e C3B também do plasma, são proteínas plasmáticas, proteínas do sistema complemento. Vão estimular a liberação de histamina por mastócito, vasodilatação, ativar a liberação de leucotrieno por neutrófilo. A C5A também é uma proteína plasmática quimiotático para neutrófilo, mastófilo e eosinófilo, aumenta a adesão leucocitária ao endotélio, ativa leucócitos também. C3B opsoniza, então tem como função amplificar, né, facilitar a ação dos leucócitos. Prostaglandina, a maioria das células produzem, causa vasodilatação, febre, dor. Leucotrienos, produzido por leucócitos, causa vasoconstrição, aumenta a permeabilidade vascular, agregação e adesão leucocitária. Enfim, a gente tem aqui diversos mediadores que vão atuar em diferentes momentos e com diferentes funções. Estimulam, amplificam ou já trabalham também aí para encerrar processo de inflamação. Então, são todos esses mediadores inflamatórios aqui para justamente promover aí, né, a inflamação. Bom, a gente pode ver essa inflamação de modos diferentes também. A gente pode identificar visualmente. Então, o padrão morfológico da inflamação aguda ele vai mudar de acordo com a severidade e o tecido acometido. Então, quanto mais severa for a inflamação, ou dependendo do tecido acometido, a gente pode ver essa inflamação de modos diferentes, certo? Então, a gente pode ver ela com apresentações diferentes, tá? A gente vai classificar aqui em serosa, fibrinosa, supurativa, hemorrágica, mucosa, pseudomembranosa e mista. A serosa é aquela inflamação onde você tem ali a produção de líquido. Esse líquido, aí, com poucas células ainda, né, quando comparadas às outras inflamações agudas, ele tem poucas células, muito líquido e poucas células, e a gente observa com mais facilidade nas cavidades pré-formadas, pleura, pericárdio, peritônio, bolha de queimadura, é um grande exemplo de inflamação serosa. É a primeira fase de quase todas as inflamações. Então, você vai ter só o acúmulo de exudato ali no interstício, de líquido. Né? Você tem muito líquido, mas esse líquido é ainda mais pobre em células. Tá? Mas questão de tempo. Então, aqui um exemplo, né? Um acúmulo de líquido. E aí você bate uma agulha e sai aquele líquido bem seroso ainda, sem muitas células, sem muitas proteínas. Tá? Mas é a primeira fase da maioria das inflamações. Se essa inflamação aumenta a sua gravidade, ela pode se tornar fibrinosa, ou seja, pelo aumento da permeabilidade vascular, quando você tem lesões mais graves, né, onde a permeabilidade vascular é muito alta, você vai ter um exudato rico em fibrina. Então, muita fibrina vai sair ali do meio intravascular e se acumular no meio extravascular. E essa fibrina, ela pode gerar placas, ela pode formar placas na superfície do tecido. Então, você vai perceber umas camadas de fibrina
na superfície do tecido, além do líquido ser mais denso pela presença, pela maior concentração proteica nesse exudato. Então, um exemplo aqui, traqueite fibrinosa, né, onde você tem uma inflamação mais severa, aqui no caso uma peritonite, né, com exudato fibrinoso. Então, quando você tem uma lesão, uma inflamação mais grave, mais severa, pelo aumento da permeabilidade vascular, você tem um acúmulo de fibrina. Né? E aí a fibrina pode ir formando essas placas, inclusive, na superfície dos órgãos. Tá? A gente tem inflamação supurativa. Inflamação supurativa é quando tem pus. Então, uma inflamação rica em neutrófilos, né, e vai ser associada a pus. Então, a secreção ela fica mais amarelada por conta da presença desse pus. Tá? A gente pode observar esse pus de diversas formas. Tá? Flegmão ou celulite, pústula, abscesso, empiema. A esse pus, então, essa coleção de pus, a gente pode ver de diferentes formas. Tá? O flegmão ou a celulite, quando a gente tem o acúmulo de pus no tecido subcutâneo. Então, ele é um exudato purulento agudo, ele se forma de modo agudo, tá? E acumula, então, a gente vai ter um acúmulo desse pus no tecido subcutâneo. Ele pode gerar abscessos, mas o que a gente vê é justamente esse pus de modo difuso no tecido subcutâneo. Ele está geralmente associado à infecção por streptococcus beta-hemolíticos. Tá? Então, é uma inflamação difusa, infiltrativa do tecido conjuntivo. Tá? E aí acaba levando esse acúmulo de pus no tecido subcutâneo. A gente não vai ter uma membrana piogênica, né? E o exudato ele é muito fluido, é um pus mais líquido, mais fluido. Tá? Então, aqui um exemplo de flegmão, né? O acúmulo de pus no tecido subcutâneo. Mas vejam que é bem difuso. Tá? Esse pus ele vai se acumulando no tecido subcutâneo, por inflamação, infecção aguda, tá? Do tecido conjuntivo. A gente tem a pústula. A pústula é uma coleção de pus, e essa coleção de pus ela fica na epiderme ou logo abaixo da epiderme, e aí a gente vê então como se fossem umas bolinhas de pus, não é um abscesso, não tem uma estrutura sólida ao redor desse pus, mas o pus ele acaba se acumulando ou logo abaixo da epiderme ou na epiderme. Tá? E aí a gente consegue ver essas pequenas coleções de pus aqui que a gente chama de pústula. Pode ser um abscesso quando ele é envolvido por essa estrutura sólida. Né? Então, a gente vê aqui no bovino, né? A gente lanceta esse abscesso e a gente tem a saída de pus. Tá? Então, ele fica confinado a um tecido sólido, em meio a um tecido sólido, que se forma ali na região. E a gente tem o empiema, que é quando o pus se acumula em uma cavidade já pré-existente. Por exemplo, se você tivesse esse exudato purulento na cavidade abdominal, a gente chama de empiema. Né? Então, esse exudato purulento ele se acumula numa cavidade já existente. A gente tem inflamação hemorrágica. Inflamação hemorrágica é quando a gente tem um comprometimento ainda mais grave da parede vascular. Essa permeabilidade vascular está tão alterada que as hemácias também saem. Então, sai leucócito, sai líquido, proteína plasmática e hemácia. Por quê? Porque a permeabilidade vascular está muito alta, está muito severa. Então, as hemácias vão sair do meio intravascular e, consequentemente, a gente vai ver uma coloração mais avermelhada no exudato, ou seja, uma coloração de fato hemorrágica. Então, aqui é um exemplo de uma enterite. Você tem aqui tanta inflamação da parede intestinal, com tanta lesão à parede vascular, que acaba propiciando aqui a saída de hemácia e aí a gente percebe essa coloração hemorrágica. A gente tem a inflamação mucosa ou catarral, quando ocorre inflamação de mucosas, mucosas, consequentemente, produzem muco. A gente vai ter o aumento da produção de muco nessas mucosas e, consequentemente, o exudato ele vai ficar
catarral, ele vai ficar mais mucoso, justamente por esse excesso de muco produzido. Tá? Então, a gente vai ter aqui o predomínio de muco, de alguns restos celulares, poucos neutrófilos, a gente tem fibrina e algumas hemácias também podem estar presentes. Então, a gente vai ter o excesso da produção de muco, exacerbação da produção de muco. Tá? O que a gente vê em rinite, sinusite, traqueite, bronquite, endometrite, gastrite e enterite, tecidos das vias aéreas, vias digestórias, que têm essa capacidade de produção de muco. Tá? Então, rinite, quando começa a inflamar, o nariz começa a escorrer. Né? A gente vê o exudato. Esse exudato ele pode se tornar catarral pelo aumento da produção de muco. Então, aqui um exemplo é enterite. Né? Percebam bem, catarral. Aqui já amarelada, tá? Então, muito provavelmente, essa daqui é uma inflamação mista, onde a gente tem a mucosa associada à purulenta, que a gente chama de mucopurulenta, certo? Mas percebam que ela já é mais catarral, ela é viscosa, ela é mucosa. Tá? Isso ocorre em tecidos que produzem muco. A gente tem a pseudomembranosa. A pseudomembranosa, ela vai ocorrer em superfícies, né, pele ou de mucosa, e quando esse exudato ele acaba formando uma membrana, uma pseudomembrana, tá? Então a gente vai ter esse exudato formando ali pseudomembranas em pele ou em mucosa. Ele tem fibrina, tem células inflamatórias também. Geralmente essas pseudomembranas elas são esbranquiçadas e elas vão ficar aderidas à superfície. Tá? Elas podem conter, além do exudato, também tecido necrótico da região inflamada. E pode afetar tecido mais profundo também, como submucosa e camada muscular. Então, dois exemplos são a inflamação aguda pseudomembranosa difteroide, que ocorre na difteria, né, onde você tem, além do exudato, necrose tecidual, consequentemente, essa pseudomembrana ela fica formada por exudato e por tecido necrótico. Né? Então, aqui o exemplo de uma traqueia na difteria. Né? A gente tem a formação de uma pseudomembrana justamente pelo exudato e pelos tecidos necróticos. E a crupuosa, que não tem tecido necrótico, é só o exudato formando essa pseudomembrana. Tá? Então, aqui, inflamação aguda de serosa, pleurite, pericardite, peritonite, isso pode formar essa pseudomembrana também. Tá? É só aquela casquinha de exudato. Tá? E a mista é quando você tem a combinação, como a gente já falou, de dois tipos, tá? Ou mais. Então, você pode ter a mucopurulenta, né? Ou seja, uma mucosa junto com uma purulenta. Você pode ter seromucosa, mucohemorrágica, né? Ou seja, tudo depende da severidade, do tempo e do tecido que está sendo acometido. É hoje, por hoje é isso, tá, pessoal? Semana que vem a gente continua vendo a parte de inflamação, porém a inflamação crônica.